Boa noite, igreja. Muito bom poder estar com os irmãos mais uma vez nessa noite. E quando eu falo que é muito bom, os irmãos podem ter certeza que não é uma frase pronta, é de coração. O nosso coração se regozija por estar com os irmãos depois de uma experiência tão agradável que tivemos na quarta-feira, né? Ali no passeio da família, um encontro muito prazeroso. E se não fosse por Vânia, eu não teria ido, irmãos. Eu sou um pouco contido na minha maneira de viver, na minha maneira de ser. Já a Vânia não, a Vânia já é mais animada, né, para esse tipo de movimento. E foi muito bom estar com os irmãos ali. E quando eu percebi algumas coisas ali naquele passeio, e eu tive a oportunidade de conversar, pastor, com algumas pessoas que ali estavam, e eu vejo, e eu saí um pouco mais temeroso, meus irmãos, com a responsabilidade de estar pregando aqui nessa noite, porque eu vi que a Igreja Batista da Água Branca é uma igreja que ela tem o compromisso de ser uma geradora de saúde na vida das famílias. Uma igreja, vou repetir, que ela é geradora de saúde na vida das famílias. Eu ouvi de uma mãe ali que o seu filho estava muito desanimado na caminhada cristã, devido a algumas decepções, não com Cristo, que como canta Sérgio Lopes, Deus não decepciona ninguém, Cristo não decepciona ninguém. O que nos decepciona muitas das vezes são pessoas. E essa mãe falou para mim que esse filho já não queria mais saber de Deus. E ele é convidado a estar aqui na Água Branca, num culto, vem visitar a igreja. E aqui Deus move o seu coração. E ele volta a servir ao Senhor. E ele volta a adorar o Senhor. Então, na minha percepção como pastor, o que eu pude identificar naquele dia, pastor, naquela quarta-feira, o que Deus ministrou no meu coração, é que a Igreja da Água Branca é uma igreja promotora de saúde na vida das famílias. Que Deus prossiga dessa forma, pastor Denilson, abençoando o irmão, como pastor, como aquele que Deus colocou aqui nesse tempo para conduzir esse rebanho, é um ministério de família que tem se empenhado a trabalhar em prol do reino através das famílias. Que Deus continue abençoando a igreja dentro desse propósito. Quero apresentar a Vânia, alguns já conhecem. Vânia, fica de pé, por favor. Vânia é minha esposa, mãe dos meus filhos, Vinícius e Isabelle, e permitindo Deus, esse mês nós completaremos 30 anos de casado, dia 28 de maio, pastor Denilson. Se permitindo Deus, nós estamos completando 30 anos de casados. E eu quero falar dessa noite, desse tema proposto pela igreja, Famílias, Vivamos o Verdadeiro Amor. E, meus irmãos, nessa caminhada de 30 anos quase, a gente vê que viver o verdadeiro amor de Cristo é um milagre. É um milagre. Nós precisamos desse milagre todos os dias da nossa vida. Quem está à espera de um milagre aqui nessa noite? Eu estou à espera de um milagre, meus irmãos. Famílias estão à espera de um milagre. O casamento é um milagre de Deus. O relacionamento conjugal é um milagre de Deus. Muitas pessoas hoje têm desistido de esperar por esse milagre. Muitas pessoas estão tristes. Às vezes, adentramos a igreja e a pessoa pergunta: "E Marcos, está tudo bem? Vânia, está tudo bem?" E às vezes não está bem, meus irmãos. Às vezes o coração por dentro está doído, está sofrido. Estamos chorando, mas à espera de um milagre. Eu quero falar para você, família Batista da Água Branca, a sua família é bendita no Senhor.
A sua família é bendita no Senhor. A minha família ela é bendita do Senhor. Porque essa é a promessa de Deus para a minha família e para a sua família e para a família da igreja. Essa é a promessa de Deus, meus irmãos. Por que então não está à espera de um milagre? Eu quero trabalhar nessa noite um texto onde Jesus opera um milagre na vida de uma família, da formação de uma família. O texto vai dizer que o vinho acabou, meus irmãos. Mas a diferença daquela família, na sua formação, é que Jesus foi convidado para estar ali. Será que eu e você já convidamos Jesus para estar na nossa casa? Talvez fale assim, mas pastor, eu já professei a minha fé em Cristo. Sim, mas você já convidou Jesus para estar na sua casa? Ou Jesus está só na igreja? Ou Jesus está só no encontro de quarta-feira? Não, em nome de Jesus, Cristo precisa estar na sua casa 24 horas por dia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vai faltar o vinho, vai faltar o vinho. A escassez vai acontecer, mas quando Jesus está perto, tudo muda, meus irmãos, tudo muda. O milagre acontece. Ninguém que vai a Jesus volta de mãos vazias, volta com o mesmo sentimento, não. A gente olha que no ministério de Jesus, todas as pessoas que vão até Ele, voltam de maneiras diferentes, meus irmãos. Voltam de maneiras diferentes, voltam reabilitados, voltam revigorados, voltam fortalecidos. Esse é o Jesus que você serve. Se esse não é o Jesus que você serve, você precisa entender que você precisa servi-lo a partir de hoje, na sua vida, na sua casa. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. E eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite algumas verdades que esse texto, ele tocou no meu coração e Deus ministrou através do Espírito Santo algumas verdades que eu quero dividir com a igreja nessa noite. Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, diz assim na minha versão: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-os até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus está diante. O Evangelho de João começa justamente com essa frase, João 1:1, no princípio. E se nós formos olhar Gênesis, a mesma fala está lá. No princípio, Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. E Jesus aqui no Evangelho de João é aquele que vem trazer uma nova aliança. O Evangelho começa justamente com essa verdade. No princípio, na Bíblia, o casamento simboliza a aliança entre Deus e seu povo. Na Bíblia, o casamento simboliza a aliança entre Deus e seu povo. E Cristo veio justamente para restaurar
essa aliança com seu povo. Ele vem justamente para restaurar a união do povo com o Senhor. A palavra caná significa adquirir. Jesus vai adquirir para si um povo com o qual realizará uma nova aliança. E ele começa justamente essa nova aliança pela família. É na família que ele vai restaurar essa nova aliança. É em Caná. Caná quer dizer adquirir. E sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos? É que o Senhor adquiriu a minha família, a sua família, para viver uma nova aliança com Ele. Mas muitas das vezes, na nossa caminhada de pecadores que somos, temos cada vez mais se distanciado desse amor de Deus. E a família, com certeza, tem padecido, tem sofrido, porque tem se distanciado desse amor de Deus. Mas o texto vai dizer que ele vai a Caná da Galileia para as bodas de um casamento, de uma festa, onde os judeus levavam até uma semana celebrando o casamento. Mas o texto vai dizer que o vinho acaba. E o vinho, meus irmãos, alguns têm a interpretação que o vinho simboliza a alegria, mas o vinho simboliza também o amor. Lá em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, no verso 2, vai dizer: porque melhor é o seu amor do que o vinho, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então o vinho, meus irmãos, ele simboliza o amor. O amor acabou. A festa é um princípio de uma nova família, a formação de uma nova família. Maria, ela olha com um olhar social, ela fala: olha, o vinho acabou, precisa fazer alguma coisa, Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, ele não tem olhar humano. Jesus, ele olha por espiritual. Jesus olha por espiritual. Maria entendeu que ali seria um problema social, uma vergonha talvez para os convidados, mas Jesus não. Jesus vai muito mais além, meus irmãos. O olhar de Jesus é o olhar divino, é o olhar que vê lá na frente, é um olhar que ele vai entender da nossa necessidade hoje, o que vai ser bem para o nosso futuro amanhã, Mas nós temos justamente essa tendência, como Maria, de olhar para o social. Vergonha, precisamos mostrar para as pessoas que estamos bem, mas o nosso interior não está nada bem. Meu relacionamento não está nada bem. Eu preciso da ajuda, do auxílio daquele que criou os céus, que criou a terra, aquele que tem um domínio sobre tudo e sobre todos. E aí justamente Maria, ela vai a Jesus e ela fala isso: o vinho acabou. A primeira verdade que eu começo a entender nesse texto e quero dividir com a igreja está no verso 3. A primeira verdade: na festa faltou vinho, meus irmãos. O vinho na Bíblia ele representa justamente o amor. No seio da família, precisamos identificar o que tem levado o esfriamento do amor no relacionamento conjugal. O texto nos diz que o vinho acabou, pois era o início da formação de uma nova família. Precisamos estar vigilantes, o que pode extinguir a fonte do amor do casal. Como nós precisamos, meus irmãos, como família, estar atento a saber o que tem esgotado, o que tem extinto o amor no relacionamento conjugal. Talvez hoje a igreja ela tomou um comportamento que muito me chama a atenção, meus irmãos. Eu falo da igreja, pastor Denilson, não estou falando da igreja Batista da Água Branca. A minha leitura de igreja nesse tempo chamado contemporâneo ou pós-modernidade, meus irmãos, hoje as igrejas estão adorando muito a moda, como a moda está em voga nas igrejas. Precisamos pintar os nossos templos de preto, precisamos cultuar a Deus no escuro, precisamos de fumaças para que a gente tenha um ambiente onde a gente sinta a presença de Deus. Vivemos justamente essa questão do sensitivismo. Precisamos sentir para crer? Não, nós não precisamos sentir para crer,
Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, pois essa foi a pergunta que foi feita a ele pela mulher samaritana: onde nós devemos te adorar? E Cristo vai dizer: vocês devem me adorar em espírito e em verdade. Mas a igreja hoje está com foco em outros olhares. E sabe onde respinga isso, meus irmãos? No seio da família, num relacionamento conjugal. É aí que respinga. Justamente aí a gente não está percebendo o que tem esvaziado a nossa fonte de amor. Esses dias a Vânia participou de um encontro de mulheres numa igreja. E eu e Vânia, a gente trabalha junto todo dia, o dia todo, né? A gente está acostumado a caminhar um com o outro, seja durante a semana, final de semana, a gente sempre está. E Vânia passou 2 dias fora, irmão, mas que sensação ruim, pastor Denilson. Que sensação ruim, meus irmãos. E aí ficava difícil, e o cachorro tomou o lugar da Vânia, deitou do lado dela para dormir comigo. E eu falei: rapaz, desce, ele nada. E acabou que eu deixei, né, para suprir aquele momento ali. Mas, meus irmãos, como é ruim quando você não tem essa sensibilidade de sentir falta da sua companheira, do seu companheiro, da sua esposa, do seu esposo. Pessoas que vivem distante uns dos outros, casais que vivem distantes, estão juntos, aparentemente, mas distante um do outro. Não tem a percepção, meus irmãos, não tem a percepção do que está esvaziando o depósito do amor na vida do casal. Em nome de Jesus, que você nessa noite, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, você possa ter essa percepção nessa noite. Se teu casamento, se o teu relacionamento tem esfriado, meus irmãos, veja o que está faltando, veja o que está acontecendo. Maria falou justamente isso. O vinho acabou, sabe, meus irmãos, muitas das vezes o que a gente começa a perceber é que a unidade do casal começa a desaparecer. A unidade, que é a experiência de uma só carne. O Senhor falou que nós seríamos uma só carne, uma só pessoa. Viveremos um para o outro, viveremos um junto com o outro. A experiência de ser uma só carne, da qual a Bíblia fala, meu irmão, traz do acordo da união, não só a união física, mas a união emocional, a união financeira, a união intelectual, a física e espiritual, que todo casamento precisa ter. O Senhor, quando fala que nós seremos um só, não fisicamente, mas também nós precisamos ser um só emocionalmente, intelectualmente, financeiramente, fisicamente. Devemos manter essa unidade. Quando essa unidade começa a escorregar, meus irmãos, começa a derreter na vida do casal, aí acontece justamente a escassez de amor. Aí nós não vamos viver aquilo que Jesus nos ensina através de João, desse versículo que é a base desse mês da família. Vivamos em união, vivamos justamente vivendo o verdadeiro amor. E sabe, meus irmãos, só podem viver o verdadeiro amor aqueles que foram transformados por Cristo, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Nós só vamos viver o verdadeiro amor se nós tivermos essa experiência com Cristo, o Salvador, se formos regenerados pelo Espírito Santo. Jesus estava presente no casamento, meus irmãos, e Ele pode trazer o que está faltando muitas das vezes no nosso relacionamento conjugal. Naquele casamento, Jesus foi convidado, o texto vai dizer que ele foi convidado. Precisamos convidar Jesus para estar no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa família. Mas existe uma segunda verdade, eu quero compartilhar com os irmãos ainda. Está no verso 5, quando Maria fala: fazei tudo quanto Ele vos disser. Como Maria, meus irmãos, devemos sujeitarmos ao Senhor e consentir que Ele trate os nossos problemas conforme a sua vontade. Às vezes, os nossos problemas, meus irmãos, nós queremos que o Senhor trate os nossos problemas de acordo com a minha vontade e de acordo com a sua vontade.
Como eu já falei, Maria, ela olha para o aspecto social, mas Jesus vê que aquele problema ali era muito mais do que um problema social, do que um problema de aparência. Aparência. Vivemos hoje a aparência. Como vivemos hoje essa questão de querer aparecer para as pessoas, dizendo que vivemos um casamento feliz, um casamento próspero, quando na realidade há traumas, há dificuldade, há situações que precisam ser tratadas, mas que não tratamos. Sabe por quê? Porque nós não temos a percepção de Maria. Façam tudo o que ele disser. Será que eu e você, em meio às crises, às dificuldades, nós temos feito aquilo que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida? Sabe, meus irmãos, talvez eu e você, para ter um relacionamento restaurado, a gente precisa ser um vaso na mão do oleiro, meus irmãos. Em nome de Jesus, família, se você não der lugar o mover do Espírito Santo na sua vida, se você não der lugar para que você seja um vaso na mão do oleiro, para ser moldado de acordo como ele quer, não vai haver restauração na sua casa. Sabe por quê? Porque você vive a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Em nome de Jesus, permita que o Senhor faça a sua vontade na sua vida, no seu casamento, no meu casamento, na minha família. É isso que Ele quer fazer. É isso que Ele fez naquela festa, meus irmãos. Quando Ele olha que o vinho acabou e Maria fala para as pessoas, para os servos: olha, fazei tudo, tudo. Esse tudo, meus irmãos, é tudo. Não é um pouco, não, é tudo. Será que você está disposto a abrir mão do seu tudo para que Deus trabalhe na sua vida de uma maneira que você seja restaurado? Sabe, às vezes eu quero que Deus restaure a Vânia, mas eu não quero ser restaurado, porque eu me acho perfeito, eu me acho o santo dos santos. Não, eu sou alvo tanto da graça e da misericórdia de Deus quanto Vânia. O casal precisa ter esse entendimento, sabe? Você é tão alvo da graça de Deus quanto seu marido. Marido, você é tão alvo da graça de Deus quanto a sua esposa. Só assim, meus irmãos, Deus vai fazer tudo, o tudo. Maria fala para eles fazei tudo, tudo o que ele disser. Mas esse tudo precisa eu dar lugar ao Senhor. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei e sentarei na mesa contigo. Meus irmãos, é promessa do Senhor. É promessa, Ele bate na porta do meu coração, Ele bate na porta do seu coração. E Ele quer fazer o tudo, mas o tudo precisa ter uma porta. E essa porta precisa se abrir para o Senhor, para que Ele possa me moldar de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle. E aí sim, a gente vai ver o vinho jorrar, o amor jorrar. E aí sim, a gente vai dizer como famílias: vivamos o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Maria, ela fala isso: fazei tudo quanto Ele vos disser. Jesus, Ele conta com a graça e misericórdia. E meus irmãos, ninguém vai a Jesus e volta sem uma palavra de bênção, de graça e de consolo. Não importa o que tenha roubado a alegria do casamento, precisamos ir a Jesus. Existe ainda algumas outras verdades. Eu quero partir para a terceira. E a terceira está no verso 6. Diz assim: estavam ali postos 6 talhas de pedra que serviam para a purificação dos judeus. E aí eu vou ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, 26, e ele vai dizer que havia denunciado o coração de pedra do povo de Deus. E ele vai dizer: tirarei o coração de pedra e vos darei um novo coração. Sabe, meus irmãos, esses enormes potes, eles representavam, portanto, a falta de amor na relação com Deus. Estavam vazios, não tinham nada mais a dar. Como coração de pedra, meus irmãos,
potes de talha, não serviam mais para nada. Mas Jesus, ele vai dizer justamente: enchei de água esses potes vazios, esses potes que para nada mais servem. A mesma coisa quando Jeremias, ele fala lá: vou ter que mudar o coração desse povo, vou trocar o coração desse povo de um coração de pedra por um coração de carne, um coração de carne sensível à minha voz, sensível à minha orientação, sensível às minhas determinações. Sabe, igreja, muitas famílias hoje estão vivendo por lutas, por dificuldade, porque são corações de pedras, corações de pedras, corações que não querem ser tratados por Deus. Pastor, desculpa, o senhor está falando uma coisa aí, mas eu já tenho 30 anos de casado, eu tenho 20 anos de casado, para mim isso aí é balela. Não, não, meu irmão, não. Se você é um crente em Jesus Cristo, não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus que está falando. Não, pastor, eu já vivo mesmo, já me acostumei a viver esse relacionamento, ela para lá, eu para cá, ela lá na frente, eu aqui atrás. Meus irmãos, como é triste, uma aqui, pastor, desculpa, vou dar só uma puxadinha de orelha. Irmãos, como é triste ver um casal onde a mulher vai lá na frente, o marido vai lá na frente e a mulher vai aqui atrás, cheio de bolsa na mão, e o marido lá na frente. Que isso, meu irmão? E pastor, membro de igreja, não estou falando de incrédulo não, tá, irmão? Estou falando de membro de igreja. Em nome de Jesus, mude o seu comportamento com a sua esposa nessa noite. Trata a sua esposa com dignidade. Mude esse coração de pedra. Mude esse coração de pedra. O Senhor, Ele quer fazer uma obra grande na sua vida, no seu casamento, na sua família, mas você precisa entender isso. Você precisa cuidar da sua esposa, você precisa cuidar do seu esposo. Coração de pedra, meus irmãos. Aqueles enormes potes representavam, portanto, a falta de amor na relação com Deus. Estavam vazios, não tinham mais nada a dar. Como o coração de pedra que passou por um coração de carne, sofrendo essa transformação, esses potes vazios serão cheios de vinho novo, um novo amor e melhor. Podemos nos acomodar ao que está errado, convivendo com sentimentos de desprezo, isolamento, ressentimento, nos tornando como um depósito vazio que não tem mais motivação para amar, para que não haja mais transparência. Às vezes, meus irmãos, a falta de transparência na vida do casal, isso muitas das vezes atrapalha o relacionamento conjugal. Transparência. E aí, eu olho justamente o texto lá de Gênesis 2:25, quando fala assim: estavam nu o homem e a mulher e não sentiram vergonha. Sabe, meus irmãos, isso é muito mais do que a nudez física, e sim um relacionamento em que há total transparência em todas as áreas. O texto vai falar, eles não sentiam vergonha da nudez do homem e da mulher, mas o que Deus ministrou no meu coração é que o meu relacionamento com a Vânia, ela precisa ser transparência. Transparência, meus irmãos. E essa transparência não é só na nudez. Eu não posso ter vergonha da Vânia só devido à nudez física, mas em todas as áreas da minha vida. Se eu tenho vontade de chorar, eu preciso chorar. A Vânia precisa me ver chorando. Se eu estou me sentindo mal, a Vânia precisa saber que eu estou me sentindo mal. Porque só no cuidado é que você tem essa percepção, a transparência. Muitos casais, meus irmãos, têm vivido isso no seu relacionamento, não têm desfrutado de um amor verdadeiro, porque não há transparência na vida do casal. Transparência. O texto vai dizer em Gênesis 2:25 que eles não tinham vergonha um do outro, da nudez física. Mas essa transparência, ela vai muito mais além do que a nudez física. Ela vai justamente naquilo, quando o meu relacionamento, ele tem uma cumplicidade, há uma transparência, mas quando não há cumplicidade no relacionamento, não há transparência. E aí, meus irmãos, começa justamente
haver a escassez do vinho, a escassez do amor na vida do casal. E aí só Jesus que ele pode vir e transformar. E talvez nessa noite você possa estar precisando, meus irmãos, em nome de Jesus, ter um novo coração diante de Deus. Talvez Deus quer falar para você nessa noite: olha, João, olha, Maria, eu preciso mudar o seu coração precisa ser mudado. Eu vou tirar esse teu coração de pedra e vou te dar um coração de carne, um coração sensível ao meu querer, sensível à minha voz, sensível à voz do pastor, que foi ele que eu coloquei para te conduzir. É ali que você congrega, é ali que o pastor dominicalmente está ministrando as famílias, o pastor está ministrando a sua vida, está aconselhando, está orando, está velando por vocês, mas o seu coração está de pedra, você está fechado, você não quer ouvir nada. Não, eu não quero ouvir, eu não quero mudança. Em nome de Jesus, abra o seu coração para Cristo, abra o seu coração para Cristo. Família, se vocês querem viver justamente esse amor verdadeiro, aqui nesse texto, há alguns elementos que o Senhor trata na minha vida e na sua vida, no nosso relacionamento e no seu relacionamento. A nudez física, ele fala que isso vai muito mais da transparência. A quarta verdade, meus irmãos, e estamos caminhando já para o final, está no verso 7 ao verso 9. Jesus, depois de transformar a água em vinho, Jesus manda encher os potes de água. De acordo com o versículo 9, a mudança da água em vinho, ela não aconteceu dentro dos potes, e sim fora. Se você perceber o texto, a transformação de vinho em água, ela não acontece dentro dos potes, mas acontece por uma palavra de Cristo. Ela é transformada fora do pote. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Isso nos mostra que Jesus, ele não veio remendar a situação, mas Jesus veio para mudar o relacionamento. Meu irmão, Jesus não veio, ele não é terapeuta de casal, Jesus não é psicólogo, Jesus não é ninguém que trata da sua necessidade particular. Jesus, ele muda, ele tem o poder para mudar. O texto vai dizer que ele não mudou, ele não transformou a água em vinho dentro do pote, ele transforma o vinho fora do pote. Ele não quer remendar, meus irmãos, ele não quer trazer paliativos no seu relacionamento com a sua esposa, não. Ele quer mudança, ele quer transformação. Esse é o Cristo que você serve, meus irmãos. Se aproprie desse Cristo, tome esse Cristo como verdade da sua vida. E você vai ver, você vai experimentar, meus irmãos, assim como eu já experimentei, como Vânia já experimentou, quando nós recorremos a Ele. Ele restaura, Ele trata, Ele cura, meus irmãos. Ele cura, Ele trata. Não tenha o seu relacionamento por perdido, não tenha, em nome de Jesus. O seu casamento não está perdido, não está perdido. Saia daqui nessa noite com essa verdade inserida no seu coração e na sua mente. Jesus, ele não remenda. Jesus, ele faz a obra por completo. Ele transformou aquela água em vinho, mas não dentro do pote. Por quê? Para que serviam os potes? Aqueles potes serviam para limpar as purezas dos judeus, para a purificação. Não. Jesus, ele transforma. Ele usa aquele pote como uma simbologia. Ele quer dizer que ele muda a situação por completo, encheia aqueles potes de água. E quando eles levam o mestre-sala, aquela água tinha sido transformada em vinho, meus irmãos. Louvado e glorificado seja o Senhor por isso, meus irmãos. Louvado e glorificado seja o Senhor que eu sirvo, o Senhor que é dessa igreja, o Senhor que é da sua família, o Senhor que é da minha família, meus irmãos. É esse Deus que nós devemos glorificar.
que nós devemos adorar, que nós devemos nos render diante dele, reconhecendo que ele é tudo e nós não somos nada. Nós não somos nada, que ele cresça e que nós cada vez mais diminuamos, cada vez mais, para que a gente possa entender essas verdades que ele tem a ministrar na minha vida e na sua vida. Sabe, meus irmãos, a abundância de vinho, em torno de 600 litros, revela o amor extraordinário de Deus, presente na vida e no coração, na ação de Jesus, na aliança, dando a vida por amor. Esse é o Jesus que dá a vida por amor. Mas a última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos está a quinta verdade, na realidade, está lá no verso 10. Diz assim: todo homem, o mestre Sala vai dizer, todo homem põe primeiro o vinho bom, guardaste até agora o bom vinho. Diferente de Maria, meus irmãos, ele não percebe que o vinho acabara. A Maria ela sente que havia uma necessidade, e Jesus, ele olha para aquela necessidade de uma maneira aonde só o poder do alto poderia modificar aquela situação. Sabe, meus irmãos, o mestre Sala, ele representa aqueles que estão próximos em nossas comunidades de fé. Eles não percebem que o vinho acabou e não compreendem o milagre de Deus. O mestre Sala, muitas das vezes, ele está inserido nas comunidades de fé. Eles não percebem que o casal vai mal, que a família está mal. Ele não percebe que o amor tem faltado no ambiente familiar. Ele não percebe, meus irmãos, e aí, ele quando vê o milagre de Deus na vida daquela família, certa ocasião, tem uma irmã de carne, e em Cristo, ela vivia uma crise muito grande no seu casamento, muito grande, mas muito grande. E ela vai se aconselhar ao pastor, a qual igreja ela pertencia. Nessa época, pastor, eu não tinha sido ainda ordenado a pastor, mas a gente já exercia o ministério ali, o chamado, né? E aí ela vai conversar com o pastor, e ela relata as dificuldades que ela estava vivendo no seu relacionamento. A falta de vinho, a falta de amor, estava vazio, estava difícil para ela continuar. E aquele pastor, sem pensar, ele fala: separa, você precisa separar, teu casamento não tem mais jeito. Essa foi a palavra para ela. E ela sai daquele gabinete quase 11 horas da noite, e ela me liga: Marcos, estive lá no gabinete conversando com o pastor, e ele me falou isso, eu estou muito decepcionada, Marcos, porque não é isso que eu queria ouvir dele. E eu falei para ela: olha, minha irmã, não é isso que Deus quer para a sua família. Deus, ele pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar a sua família. E sabe, meus irmãos, apesar das lutas, o casamento dela perdura até hoje. Lutas, tem lutas, tem lutas, tem lutas. Tem lutas, tem. Esse mestre Sala representa alguns tipos de pessoas assim, meus irmãos. Eles não conseguem entender o poder de Deus na vida da família. Famílias são benditas do Senhor. Famílias são benditas do Senhor. Família é o projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. E Deus tem prazer nas famílias. Sabe, esse mestre Sala, ele representa essas pessoas que muitas das vezes estão por aí com templos lotados, mas que não estão atentos que o vinho acabou para algumas famílias, em algumas casas. Em nome de Jesus, ministério de família, estejam atentos às famílias dessa igreja, como intercessores, como pessoas que podem ser bênção, como os irmãos foram bênção naquele passeio na quarta-feira. Ali havia momentos de alegria, sim, mas você percebia que havia felicidade nas famílias, que havia felicidade, havia amor. Isso é importante, meus irmãos. Não sejamos como esse mestre Sala, que olha para aquela família e ele fala: por quê? Por que que vocês guardaram
o melhor vinho para o final da festa. Sabe, meus irmãos, em nome de Jesus, não permita viver a falta de vinho hoje no seu casamento, a falta de amor. Não deixe para o final, não deixe para o final. Procure Jesus ainda essa noite. Vá até Ele, faça como Maria falou. Ei, faça o que Ele mandar. Não permita que esse prazer de você viver a verdadeira alegria, o verdadeiro amor em família seja para o futuro, quando você ainda pode ir hoje ao Senhor, aos pés da cruz, a se prostrar diante dEle, rasgar o teu coração e falar: Senhor, eu preciso ter a minha família restaurada, eu preciso ter o meu casamento restaurado, Senhor. Meu irmão, Jesus está pronto a nos ajudar. Jesus está pronto a cuidar de mim e de você. Mas o grande problema, sabe, igreja, é que nós nos recusamos a buscar aquele que tem a fonte de toda a paz, aquele que tem a fonte de toda a alegria, aquele que tem a fonte da restauração. É Ele, é o Cristo. Não é psicólogo, não é terapeuta, não, é Cristo. Vá a Cristo, família, vá a Cristo. É isso que o texto nos mostra. Esse mestre Sala, ele critica os noivos. Por que vocês deixaram para o final? Por quê? Não deixe para o final, meus irmãos, não deixe. A oportunidade está sendo dada a você hoje. É hoje, o dia é hoje, o tempo é hoje. Por que viver mais sofrendo? Por que viver chorando? Por que viver se lamentando? Não, meu casamento já era, acabou, não tem mais jeito. Tem jeito, em nome de Jesus tem jeito. Você pode experimentar esse verdadeiro amor. Sabe, meus irmãos, a igreja precisa ter qualidades em sua função terapêutica para resgatar famílias, para viverem o verdadeiro amor. O livro de Atos, ele revela como a igreja primitiva era promotora de saúde e continuadora da obra de Cristo. A igreja primitiva, ela mostra isso, que era uma igreja que ela era promotora da saúde, da oportunidade das pessoas desfrutarem da presença e do amor de Deus na sua vida. A gente olha lá em Atos 3, quando Pedro e João eles sobem ao templo e eles se deparam com um homem posto à porta do templo, e aquele homem pede uma ajuda, uma esmola. E Pedro e João falam: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. E no versículo 8, meus irmãos, vai dizer que aquele homem levantou, andou e glorificou a Deus. Glorificou a Deus. Igreja promotora de saúde na vida das famílias, para que as famílias vivam um verdadeiro amor. Em nome de Jesus, Igreja Batista da Água Branca, vocês precisam ser uma igreja promotora da saúde na vida das famílias, para que as famílias vivam um verdadeiro amor. A igreja primitiva, ela deixa esse legado para a gente. Era uma igreja que cuidava da saúde da família. Não sejamos como esse mestre Sala, não sejamos como ele, mas sejamos como a igreja primitiva, que foi uma igreja que cuidou da saúde da família, cuidou da saúde da família. E é assim que a gente deve ser, meus irmãos. Eu quero concluir esse sermão com o verso 11, que diz assim: Jesus manifestou a sua glória em Caná da Galileia, revelando seu amor sem limite. Sabe, a minha oração, meus irmãos, nessa noite é que você possa desfrutar desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade que o Senhor tem para com a minha família e para com a sua família. O texto vai dizer que ele manifestou a sua glória em Caná da Galileia. Sabe, igreja, a minha oração é que o Senhor possa manifestar a sua glória na minha casa, na sua casa, na família das igrejas batistas da Água Branca. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a prosseguir. Devemos prosseguir como família, devemos continuar a caminhada.
É isso que Ele quer de mim, de você, da família, para que vivamos um verdadeiro amor. Abaixe sua cabeça e nós vamos orar nesse momento. E eu quero orar pela minha família, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelas famílias da Igreja Batista da Água Branca. Baixe sua cabeça, fale com Deus nesse momento. Abra o seu coração, pontue para Deus aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento, para que você possa viver um verdadeiro amor em família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco diante do Teu altar santo, Senhor, reconhecendo que o Senhor é santo, 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 Senhor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra lida e aplicada aos nossos corações, Senhor Deus. Deus, estamos diante de Ti porque reconhecemos que em Ti, Deus, emana toda a fonte de amor, Deus, porque em Ti emana, Senhor Deus, toda a solução para as lutas, para as dificuldades, para as crises que passamos, Senhor. Por favor, Senhor Deus, olhe com Teu olhar de compaixão, olhe com Teu olhar de misericórdia para a minha família, para a família da Tua igreja, Senhor. Estenda, Senhor Deus, as Tuas boas mãos, Senhor Deus. Ajuda, Deus, cada casal aqui nessa noite, Senhor Deus. Ajude cada casal, Deus, aonde está sendo alcançado, Deus, essa mensagem, Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, restaurar, Deus, renovar, Senhor Deus, o amor daqueles que estão frios, Senhor Deus. Se tiver, Senhor Deus, corações endurecidos, corações de pedras, em nome de Jesus, transforma esses corações em carne, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por tudo que vimos e que ouvimos aqui nessa noite. Que o Senhor continue, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos direcionando, nos orientando, Deus. Que o Senhor continue, Senhor Deus, sendo o Senhor da nossa vida, Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor.